A estatura da mensagem espiritual. A revelação original ou revelação dada a mim foi que Deus não está na cena humana até que Deus seja admitido em nossa consciência. Em outras palavras, todos os males que existem, individuais, coletivos, nacionais e internacionais, são possíveis porque um ser humano é cortado, murcha e morre como um ramo da árvore da vida. Como seres humanos, estamos separados e à parte de Deus. Nós somos aquele homem natural que não conhece as coisas de Deus e não pode conhecê-las, pois devem ser discernidas espiritualmente. As coisas de Deus não podem ser conhecidas com a mente. Elas não podem ser conhecidas com o intelecto. E isso explica grande parte do fracasso que muitos estudantes experimentam no trabalho metafísico. Onde há falha, o motivo é quase sempre o mesmo. Não é por causa da mensagem específica, é que o indivíduo depende do que lê, das declarações da verdade e dos livros, dos hinos ou da frequência à igreja. E nada disso é Deus. Nada disso é poder espiritual. Os livros, os professores e as igrejas, montanhas sagradas, templos sagrados e escrituras sagradas têm o seu lugar, mas servem apenas como instrumentos pelos quais os alunos desenvolvem a capacidade de discernimento espiritual. O discernimento espiritual é essencial. Se as coisas de Deus pudessem ser conhecidas através da mente, todos poderiam ler livros espirituais e ter acesso a Deus, mas eles não fornecem esse acesso. O acesso a Deus é alcançado apenas através do discernimento espiritual e, portanto, Deus não entra na sua vida ou na minha até que desenvolvamos alguma medida de discernimento espiritual. É verdade que, assim como o mestre podia curar, alimentar e perdoar, aqueles de discernimento espiritual podem hoje realizar alguma medida de trabalho de cura, algo de alimentar e perdoar, alguma quebra de servidão à lei kármica. Mas isso é apenas de ajuda temporária. Livrar-se de uma doença não significa que uma pessoa não terá outra. Experimentar uma demonstração de suprimento não significa que uma pessoa não passará por privação novamente. Provavelmente o fará, até chegar o momento em que o discernimento espiritual seja despertado nela. Então ela descobre que todos os erros do senso mortal gradualmente começam a diminuir em sua experiência. O fato de ninguém em sua experiência terrena evitar 100% desses erros é indicado tanto na experiência do mestre, de Paulo, quanto dos professores atuais. Não temos registro de nenhum professor espiritual de hoje ser completamente elevado acima das discórdias deste mundo, mas certamente os problemas de qualquer nome e natureza chegam a eles em um grau cada vez menor. O objetivo da mensagem do caminho infinito é desenvolver nossas faculdades espirituais para que, através dessas faculdades, possamos discernir Deus e as coisas de Deus e receber a graça de Deus, a paz de Deus e a bênção de Deus. Quando isso me foi revelado pela primeira vez, a próxima pergunta que surgiu foi: como isso é realizado? Como uma pessoa ensina outra a desenvolver a faculdade espiritual de discernimento e a capacidade de receber a graça de Deus? Eventualmente, a resposta que me foi dada foi que ela vem através da meditação. Comece praticando a presença. A meditação não é simples para aqueles que nunca a abordaram. Torna-se mais fácil, no entanto, começando não com a meditação em si, mas com a prática da presença de Deus. Isso significa lembrar-se conscientemente de Deus, reconhecê-lo em todos os seus caminhos e lembrar-se ao acordar de manhã: hoje assisto à atividade de Deus ocorrendo ao longo do dia. Não temerei o que o homem mortal ou as circunstâncias mortais possam fazer comigo, mas viverei como um observador de Deus, pois Deus me revela cada minuto que se desdobra, cada um que se desdobra em 5 minutos e cada um que se desdobra em 10 minutos, até que no fim do dia possa relatar: Deus, fizeste um trabalho maravilhoso hoje. Vou descansar e confiar a noite a ti.
Ao praticar a presença de Deus, entregamos os dias e as noites a Deus. Eventualmente, entregamos nossa casa, nossas finanças, nossos negócios e a condução de nossos automóveis a Deus, até a condução de outros motoristas. Sim, até eles colocamos sob a graça de Deus. Gradualmente, por essa prática da presença, torna-se simples meditar, porque agora, quando nos sentamos, automaticamente nos encontramos no meio de um silêncio interior e de um ritmo interior. Para nos ajudar a começar essa prática, existe a prática da presença, e então a arte da meditação nos leva cada vez mais fundo na meditação. Em O Mundo é Novo, descobrimos o que acontece quando, através da prática da presença de Deus e da meditação, a presença entra em nossa consciência e começa a viver nossa vida por nós. Limitamos nossas infinitas capacidades de viver por conceitos finitos. Nossos recursos espirituais revelam que cada um de nós tem em si uma capacidade infinita de vida e de viver, e não uma capacidade limitada pela educação, meio ambiente, nacionalidade ou religião, mas, na verdade, uma capacidade infinita de vida, de alegria e de suprimento. Enfim, uma capacidade que não se limita à nossa capacidade humana. Por meio do discernimento espiritual, tomamos conhecimento de nossos recursos espirituais, aqueles recursos que Deus colocou em nós no princípio, antes que o mundo existisse. A oração de Jesus foi: Pai, glorifica-me em teu próprio ser, como a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa glória é composta pela natureza infinita de Deus, por suas qualidades e capacidades, e essas constituem a glória que tínhamos no princípio, antes deste mundo de conceitos limitados e finitos. De fato, antes de Deus ser, isto é, antes dos conceitos limitados e finitos de Deus com os quais fomos criados. De fato, antes de Deus ser, isto é, antes dos conceitos limitados e finitos de Deus com os quais fomos criados. Nossas vidas são limitadas principalmente porque temos um conceito limitado de homem. Na experiência humana, acreditamos que observamos o homem se desenvolver, crescer e se desintegrar do berço ao túmulo. Ao olharmos para bebês, crianças, jovens, maduros e idosos, podemos pensar que esses estágios constituem o homem. Então, sendo assim, portanto, não é de admirar que sejamos tão limitados. Mas isso que contemplamos não é o homem. Esse é o conceito finito do homem que surgiu quando aceitamos uma individualidade separada de Deus. Vivendo na consciência do jardim do Éden. Houve um tempo em que sabíamos que Deus, o Pai, e Deus, o Filho, eram um, em que vivíamos, na verdade, a vida de eu e meu Pai somos um. Quando vivemos na percepção de que eu, no meio de nós, é o nosso pão, carne, vinho e água, vivemos conscientemente na realização de eu tenho maná oculto, tenho carne que o mundo não conhece. Vivendo nessa consciência não havia preocupação, medo, dúvida, ansiedade e, portanto, nervos estressados e velhice. Obviamente não havia doença e não havia morte, porque ninguém pode morrer e ninguém pode realmente ficar doente depois de chegar a esta conclusão. Eu e o Pai somos um, e por causa dessa unidade tenho uma graça oculta. Vivo pela graça deste maná oculto, pela graça da presença interior. Na certeza de que eu sou um com o Pai e tudo que o Pai tem é meu, estou em paz. Não há necessidade de preocupação, medo, dúvida ou ansiedade, pois tudo que o Pai tem é meu, em virtude dessa unidade. Essa consciência remove toda a responsabilidade de nossos ombros e é como se um peso caísse deles. Além disso, nos permite tirar a responsabilidade de nossos pais, parentes ou filhos e entregá-la onde realmente pertence, ao Espírito de Deus que nos habita, ao Espírito de Deus que é o nosso pão, carne, vinho e água. Esse é o nosso maná escondido.
vendo o invisível através do visível. Vivendo na consciência da unidade, que conceito diferente de homem agora temos? Como exemplo concreto disso, suponhamos que você esteja olhando para mim sentado em uma plataforma e você possa pensar: ele lá em cima não é apenas o que parece ser. Há mais nele do que estou vendo com meus olhos. E isso está correto, porque apenas olhando para o meu corpo, você estaria vendo apenas uma forma, um corpo. Agora olhe um pouco mais fundo. Olhe através dos meus olhos. Por trás desses olhos está o Filho de Deus, a presença de Deus, o Cristo encarnado, que é o meu maná oculto, meu segredo da vida. Tenho dentro de mim uma carne, uma substância, uma realidade da qual o mundo nada sabe, porque o mundo não pode vê-lo com seus olhos e não pode ouvi-lo com seus ouvidos. Ele não pode cheirá-lo, saboreá-lo ou tocá-lo, mas olhando para a plataforma nessa consciência de unidade, você sabe que eu o possuo, que ele está em mim, que é este maná oculto que se expressou nos meus 20 livros e folhetos peculiares que você leu e nas centenas de gravações que você ouviu ou pode ouvir. Você percebe que tudo o que veio através de mim é o derramamento de um espírito interior. Agora, ao mesmo tempo, lembre-se de que, com os olhos físicos, você está vendo que eu sou carne e sangue como você, nascido com todas as limitações com as quais você nasceu e com mais do que alguns de vocês. Então você saberá que o que você está vendo em mim na plataforma, através do discernimento espiritual, é uma imagem de si mesmo, porque Deus não faz acepção de pessoas. Tudo o que o Pai me deu, Ele deu a você. Humanamente, nunca mereço mais do que você. Veio para mim como um presente de Deus através do reconhecimento. Também foi dado a você no princípio e também está trancado dentro de você, aguardando liberação. Abra um caminho para o esplendor aprisionado escapar. Não espere que ele chegue até você de fora. Abra um caminho, abrindo a porta e admitindo o Espírito de Deus que já está habitando em você. Deixe o Espírito de Deus testemunhar com o seu Espírito que você e o Pai são um. E agora, veja que tipo de conceito de homem você tem, como a forma desaparece ou se torna apenas uma concha. Ampliando o seu conceito de si mesmo. Os fabricantes de automóveis sabem que muitas pessoas compram automóveis por causa de sua aparência brilhante. Elas são enganadas por isso, muitas vezes saindo do showroom sem muita preocupação de como realmente é o mecanismo do automóvel. Nós também somos enganados pelas aparências, pelos corpos externos que são apenas conchas, em vez de discernirmos a maquinaria interior, o espírito interior que eu sou. Ao prestar testemunho disso, seu respeito por mim aumenta, porque você não respeita mais uma pessoa, mas começa a discernir o Espírito de Deus que anima essa pessoa. Agora dê o próximo passo e entenda que quando você discerne o eu ou o Espírito dentro de qualquer pessoa, está testemunhando um reflexo do seu próprio ser, porque esse mesmo eu também é a verdade sobre você. Quando você olha no espelho, você não o vê. Você vê a concha, o corpo, o invólucro, e a despeito do quanto você o possa polir, ele nunca se torna nada mais do que um invólucro. A parte importante é você, e você é uma individualidade que é una com a individualidade divina, expressa individualmente. Deus constitui sua individualidade. O Espírito de Deus é a influência que anima sua vida, sua alma, mente e ser. Isso lhe dá um conceito muito mais aprimorado de si mesmo. Entrando na presença do Deus vivo. Comece a conhecer o seu eu. Eleve seu conceito do que constitui o homem e você descobrirá Deus. Deus como meu eu, Deus como seu eu, Deus como o eu do amigo e do inimigo. Ao fazer isso, a pergunta deve surgir: mas eu gostaria de saber um pouco mais sobre esse Deus e também sobre o meu eu. O que é esse Deus com quem eu sou um? Então é quando você entra na era da razão, razão real, razão espiritual,
porque agora você é obrigado a liberar todo o conceito de Deus que você tem. Você é obrigado agora a esquecer o Deus que aparentemente retém o bem e às vezes dá o bem. Não com muita frequência, de vez em quando, mas principalmente retém o bem. Você liberará o conceito de um Deus que recompensa ou pune, e tenha certeza de que, assim como não há Deus que pune, não há Deus que recompensa. Assim como não há Deus que retenha, não há Deus que dê. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o mesmo de eternidade a eternidade, o mesmo para o santo e para o pecador. Não há distinção de tempo, lugar ou pessoa no amor de Deus ou na graça de Deus. Deus é o mesmo, tanto após a experiência da morte quanto antes, pois nem a morte nem a vida serão capazes de nos separar do amor de Deus, da vida de Deus, do Espírito de Deus, da presença de Deus. Quando você alcança um conceito mais elevado de Deus e do homem, e seus amigos e parentes o deixam pelo que é chamado de morte, mas que é apenas uma passagem para o invisível, você os entrega a Deus, sabendo que eles não estão mais fora do cuidado de Deus, do amor de Deus ou da graça de Deus, do que quando estavam visivelmente com você. De fato, eles podem estar mais conscientes depois dessa passagem do que antes. Frequentemente, o próprio ato de afastar esse conceito material do corpo libera uma pessoa das limitações do sentido físico e permite que ela perceba com mais precisão as coisas de Deus, a natureza de Deus e a presença de Deus. Você deve deixar todo o conceito de Deus que já adotou. Se você acreditou que Deus é amor, isso deve desaparecer. Se você acreditou que Deus é espírito, isso deve ir. Até que, um por um, você se livre de todos os conceitos de Deus que já teve e, finalmente, chegue ao ponto de não ter nenhum conceito de Deus. Quando você alcança esse ponto desprovido de todo o conceito de Deus, você está na presença do Deus vivo. Até então, você estava separado por aquela palavra em sua mente que representa Deus, seja qual for a palavra, porque essa palavra representa apenas um conceito de Deus, e esse conceito de Deus o separa da experiência de Deus.